Olá, 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 tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo para a gente falar um pouco mais sobre sistemas familiares e o que eleve, o que gera movimentos positivos para a nossa vida. Então eu vou falar sobre constelações familiares, como algumas questões são trabalhosas às vezes para a gente resolver, mas quando você se dá a oportunidade de olhar para o essencial, aquele essencial ele vai nos liberar. Não que seja simples ou fácil, muitas vezes a gente precisa de uma coragem para olhar o que está em disfunção, para que a gente possa caminhar um pouco mais leve. Meu nome é Daniele Melo e se você gostar do vídeo, curte, compartilha ou manda para aquela pessoa que talvez vai agregar na vida dela, ok? Eu vou falar um pouco sobre relacionamento afetivo. Como que esses relacionamentos podem acontecer de uma forma que dê certo? E por que que alguns relacionamentos eles são tão trabalhosos? Por que que às vezes a gente tem tanto amor, né, por alguém, mas esse amor não é suficiente para manter a relação saudável, para manter a relação, a união entre o casal coesa, tá? Quando a gente fala de relacionamentos familiares, quando a gente fala de sistêmica, a gente está falando de sistemas. E a gente não vem, tá, sozinho. A gente vem de um sistema. Como assim? A gente vem de um sistema familiar onde tenho pai, tenho mãe, tenho irmãos, ok? E a gente vem com tudo isso aqui. Aí nós estamos já na vida adulta, nós crescemos, nós desenvolvemos, e estamos obviamente abertos para a vida, buscando, né, preencher esse campo emocional, preencher a área do relacionamento afetivo. Quando a gente vem de um sistema mais funcional que nos libera, né? Quando a gente já tem na prática, na vida, um relacionamento sistêmico, familiar, aprendido, leve, a gente leva esse modus operandi, ok? Consequentemente, nós vamos buscar alguém para nos envolver. E aqui na vida nós encontramos esta outra pessoa. Porém, há algo muito interessante aqui, que é o que? Este homem que você vai encontrar, esta mulher que você vai encontrar, também vem com o seu sistema familiar. Veja bem, este sistema familiar que você traz também vai ecoar no seu relacionamento, assim como o sistema familiar que aquela pessoa que você encontrou traz. Quando que pesa muito um relacionamento? Quando isso aqui não está em ordem. Quando isso aqui, às vezes, essa mãe aqui, ela não libera, né, o filho, ela não dá conta, ela tem um sofrimento muito grande para liberar esse filho. Então ela vai ficar aqui, muito perto. E esse muito perto, quando a gente fala de relacionamento de casal, aqui começou um novo sistema. E esse sistema anterior, esse sistema de origem, ele precisa respeitar tudo isso. Por quê? Porque aqui precisa de privacidade. Privacidade para se consolidar, privacidade para construir a individualidade, privacidade para eles entenderem como funciona um relacionamento, compreende? Então, se essa mãe aqui está sempre muito em cima, se essa mãe não dá conta, ela vai começar a gerar aqui uma angústia dessa mulher. Porque há uma outra mulher
que não está exercendo a função materna em si, ela está tentando entrar em outras áreas da vida do filho. Por isso que incomoda. E às vezes o filho fala: mas você está com ciúmes da minha mãe? E aí começam a gerar conflitos. Por quê? Porque esta mamãe, ela precisa dar conta de liberar esse filho para que ele vá para a vida. Se ela for uma mãe que tiver muitas questões, que projetou muita expectativa nesses filhos, que se apegou demais, ou que às vezes o próprio marido dela não estava disponível para ela, então ela projetou toda a estrutura de vida, todo o olhar dela para esses filhos, essa mãe terá uma imensa dificuldade de liberar os filhos para a vida, de liberar os filhos para um relacionamento. Quando a gente vê um homem que se casa, separa, eu dou uma dica para você: olha para o sistema de origem, observa se essa mãe dá conta de liberar esse filho, porque às vezes ele fica como diz a música, né, entre a cruz e a espada. Ele fica entre a esposa e a mãe. E quando um homem fica entre duas mulheres, é muito doloroso. Como que eu fico entre a minha mãe e a minha esposa? Como eu faço essa escolha? Isso é uma escolha que nem deveria ter que ser feita, né? Por quê? Porque se cada um ocupar exatamente o seu lugar, fica tudo certo. Porém, também há esposas que vão para esse movimento maternal. Já ouviu aquele ditado, 2 bicudos não se beija? Pois é, por aí. Quando essa esposa, ela quer ocupar o lugar da mãe, ela sai do lugar dela e ela vem aqui para o lugar da mãe. O que ela faz? Ela começa a querer ensinar tudo. Ela quer ensinar tudo, tudo tem que ser do jeito dela. Ela quer impor, ela se torna inquisitiva. Quando você é uma mãe inquisitiva, o que você tem? Um filho rebelde. Consequentemente, você tem um marido rebelde. Esse marido, ele para de te escutar. Você fala A, ele vai pro B. Você fala direita, ele vai para a esquerda. E às vezes é essa postura. E vice-versa. Também o homem pode ocupar essa mesma função, este mesmo lugar, quando ele se coloca no lugar do pai. Então ele quer impor, ele se torna inquisidor, ele quer ensinar, compreende? E aí essa filha se torna uma filha rebelde. Quando o homem tenta controlar o jeito, controlar o sorriso, ri demais, fala demais, a roupa não é adequada, ele não está exercendo uma função de marido, ele está exercendo uma função paterna, aquela função de tolher, de moldar, compreende? E quando a gente vem para um relacionamento de casal adulto, você olha para essa pessoa e você observa nessa pessoa se ela traz já o modus operandi que você dá conta. Isso é uma questão da gente dar conta do outro. Por quê? Porque se você tenta mudar essa pessoa dentro do casamento, quer dizer que você já não aceitou partes, fragmentos que essa pessoa traz. Consequentemente, essa pessoa, ela tem a possibilidade de mudar ou não, porque um adulto faz esse tipo de escolha. Mas Dani, só no caso do rapaz a mãe pode se intrometer ali e gerar disfunção? Não, no caso da mulher também. E o homem também pode fazer isso quando ele... Um exemplo é a filhinha do papai. O que é a filhinha do papai? Tá aqui casada, tal, mas o papai tá sempre resolvendo os problemas dela. Mas o papai está sempre resolvendo, eles não maturam a relação, porque muitas vezes o pai tenta suprir
né? Esse casal é um casal jovem, ele ainda está construindo sua vida financeira, ele ainda está se estruturando, e cada falta, cada dificuldade, a filha vem, recorre para o pai, ou o pai vai, já sana as necessidades desse casal. Este homem aqui, como que ele olha para cá e vai competir com um pai tão grande, com um pai que dá conta de tanto, e essa filha começa a cobrar desse marido coisas que o pai dava, ou que o pai também pode ser quando um pai é ausente, o que o pai deixou de dar. E aí gera o que? Um confronto. Eles ficam em confronto um com o outro. O que é leve e saudável? Aqui a gente está num peso, aqui a gente está com pai e mãe bolado aqui, sem irmão que às vezes você tem já a sua família, você tem filhos e às vezes o cônjuge vai e tira recursos do sistema familiar para suprir o sistema de origem, para ajudar o sistema de origem, tira recursos, né, desse sistema que está se fortalecendo ainda, que está se estruturando ainda, porque tem um irmão que está sempre em expiação, que está sempre com problemas e ele precisa estar sempre socorrendo. Tudo isso fala muito, né, pro casal, do que vai ser leve, do que não vai ser. Então, esse casal, o que ele precisa? Ele precisa que os pais, que a família de origem se distancie. A gente, para um relacionamento dar certo, a gente precisa de um pouco de distância, até que isso aqui se consolide, até que eles encontrem quem de fato eles são um para o outro, o que de fato eles dão conta. Por quê? Porque eles precisam se estruturar para passar a vida adiante. Eles precisam se estruturar para olhar para a vida, para olhar para o que está daqui em diante e não para o que está daqui para trás. Mas Dani, eu não posso ajudar os meus pais, eu não posso fazer pelo meu sistema de origem. Você pode, se for solicitado, se for leve, se não for colocar aqui em expiação. Compreende? Há uma ordem de prioridades e nós precisamos acolher no nosso coração aquilo que é prioridade neste determinado momento. Isso é leve? Muitas vezes não é leve, porque esse relacionamento muitas vezes vem carregado por culpa de estar fazendo um pouco diferente. Às vezes você vem de uma família humilde, de uma família com muita simplicidade financeira e aí você começa a ter uma ascensão profissional, uma ascensão financeira e o que acontece? Você sente culpa. E aí por essa culpa você tenta suprir aqui atrás, mas essa ascensão, esse conforto financeiro, ele dá aqui ele gera, né, conforto. Se for para dividir para tudo isso aqui fica em expiação. Não dá para todo mundo ainda, né? Por quê? Porque a partir do momento em que a gente escolhe algo, a gente se torna adulto, a gente vai para a vida, a gente vai organizar a nossa vida e a gente vai formar o nosso sistema familiar. É aquilo, quem casa, quer casa. Compreende? Os nossos pais fizeram as escolhas deles e nós respeitamos as escolhas dos nossos pais, justamente permitindo que eles sejam quem eles foram. E fazendo agora por nós. Isso é leve? Isso é simples?
Muitas vezes não. Por quê? Porque às vezes a gente vem desse sistema e dentro desse sistema há cobranças. Há mãe ou pai que não tiveram essa função materna e paterna na vida deles e eles também não encontram o seu lugar. E tá tudo certo. Mas não significa que nós precisaremos nos colocar aqui atrás, como cuidador. Eu cuido do meu pai, da minha mãe, mas aí eu quero ter. Veja bem como que fica complexo. Olha aqui, eu quero cuidar do meu pai, eu quero cuidar da minha mãe, eu quero exercer essa função. Eles ainda são funcionais, eles têm condições, eles conseguem ainda tocar a vida, mas ainda assim, por culpa, eu quero cuidar do papai, cuidar da mamãe, mas eu também quero ter uma esposa, eu também quero ter filhos. Alguém vai ficar sem ser visto. Alguém vai perder o lugar. E aí, às vezes, vai se tomando uma distância entre o casal. Por quê? Porque está emaranhado lá na família de origem. Porque não deu conta de fazer esse movimento de vir para a vida leve. Compreende? Então, o movimento de olhar para o casal é essa mulher olhar para o seu sistema de origem, olhar para o sistema de origem deste homem e dizer sim. Por quê? Porque quando ela combate a mãe desse homem, ele entra em conflito. Quando ele combate a família de origem, quando há muitos julgamentos deste homem em relação à família de origem dela, ela também entra em conflito. Você vê? É simples o movimento. Mas, Dani, eu sou obrigada a aceitar tudo que foi feito ou tudo que... Não. Mas o que foi feito daquela forma. Agora, ambos precisam cortar o cordão, ir para a vida e observar que eles precisam estar disponíveis. Porque se este olha e combate aqui atrás, eu estou em conflito com a minha família de origem, ou eu estou em conflito com a família de origem do meu marido, quem olha para os filhos? Às vezes você está tão presente para o físico ali, para a sua família, teoricamente nós estamos presentes, mas será que nossa alma, nosso coração está disponível? Será que não está havendo um conflito tão grande dentro de mim que eu estou mais preocupada em não cometer os mesmos erros do que necessariamente de olhar para os meus filhos? Porque eu estou combatendo lá atrás. Eu estou em guerra com as minhas dores. Então, o sistema familiar tem uma ordem. Tudo na vida tem ordem. Existe uma frase de Bert Hellinger que diz assim: o amor é o conteúdo que precisa ser abarcado pelo jarro. O jarro é a ordem. Então, se você entrega amor sem ordem, de repente essa mulher está aqui, ela está sofrendo pela família de origem, e ela está sofrendo com algumas coisas, ou sofrendo porque a sogra está em desordem, está entrando no meio do relacionamento, e está fazendo comparações, e está denegrindo ela. O que acontece? Perdeu-se a ordem, o amor vai se denegrindo, vai diminuindo, vai sendo machucado e ferido. Compreende? Então tudo tem uma ordem, tudo tem o seu lugar. A sua sogra tem o seu lugar, o lugar dela, o seu sogro tem o lugar dele, seus pais têm o lugar deles, para que você encontre o seu lugar na relação, para que você entregue o lugar da sua esposa, o lugar do seu esposo na relação, para que seus filhos encontrem o lugar deles na relação.
Mas Dani, eu não consigo, minha sogra se intromete demais na minha relação. Eu não dou mais conta. Minha esposa deixa a mãe dela fazer o que quer dentro de casa. E aí, o que precisa ser olhado? O que está em desordem. Precisa ser olhado, precisa ser acolhido. Essa dor, esse movimento, para então fazer um novo movimento que coloque este casal como casal. Compreende? Então, o relacionamento de casal, ele precisa de parâmetros, ele precisa de uma distância da família de origem. Ele precisa ser maturado, e para maturar, para ganhar força, precisa dessa distância. Mas Dani, eu tenho que me afastar da minha família? Não, não é isso. Mas você precisa encontrar o seu lugar, e eles precisam estar no lugar deles, longe ou perto. E aí, o que vai ser definido é justamente como isso pode ser feito da melhor forma possível, como isso pode ser compreendido pelo casal, para que o relacionamento dê certo. Porque nós não trazemos apenas a aparência física, nós trazemos aparência comportamental. Nós trazemos questões emocionais semelhantes. E aí se isso é funcional, como eu falei lá no começo do vídeo, se é funcional como nossos pais se relacionaram, a gente vai dar conta de ser um pouco mais funcional. Se é disfuncional, a gente vai repetir algumas disfunções. E precisamos olhar para isso, acolher que isso é feito dessa forma, para então fazer um movimento. Não se muda algo sem olhar para esse algo. Compreendem? Isso é um pouco de relacionamento de casal. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, dá um like, curte, compartilha. Deixa a sua pergunta que a gente vai tentando responder, tá bom? E eu espero que tenha ajudado e agregado. Encontre o seu lugar, você vai ser mais feliz.